Quando o assunto é eleição, uma das maiores dúvidas da população está na segurança do processo. Como funciona o sistema eleitoral brasileiro? Quais são os mecanismos que garantem a integridade do voto? E quem fiscaliza tudo isso? Neste episódio de Eleições Sem Dúvidas, você vai entender de forma clara e objetiva como funciona a segurança das eleições do Brasil. Um tema essencial para fortalecer a confiança, a transparência e a participação consciente do eleitor. Eleições Sem Dúvidas, informação oficial para quem quer entender de verdade. O tema de hoje de Eleições Sem Dúvidas é segurança das eleições. E para começar a abordar esse tema, vamos conversar com o Fábio Geal exatamente sobre as informações que são repassadas durante um período eleitoral, principalmente em grupos de WhatsApp e em conversa entre amigos. Qual é a segurança principal das eleições no contexto das informações estilo fake news? Olá, João. Olá a todos que acompanham o programa. Essa é uma observação muito importante. É algo recorrente, já algo conhecido, que nós passamos por um período de disseminação de informações muito rápida. Então, qualquer tipo de informação chega a nós com uma velocidade imediata, instantânea, e é compartilhada muitas vezes sem verificação, sem análise. E aqui eu vou fazer um comentário, João, nós somos a Justiça Eleitoral, eu vou só colocar um parênteses específico. Nós estamos falando da Justiça Eleitoral como um órgão técnico, que cuida dos trabalhos das eleições, de organização, de administração das eleições. Eu não estou falando de nenhum ministro específico, eu não estou falando de decisões de ministros sobre o TSE, o STF, não tem nada disso. Nós estamos falando sobre a questão técnica que a Justiça Eleitoral organiza, administra e apresenta como trabalho para a sociedade. E tem sido feito isso há vários anos. E, como estava falando de informações, e a Justiça Eleitoral acabou se tornando um assunto, a urna eletrônica especial se tornou um assunto que foi colocado num debate político, foi politizada a urna. E não se trata disso, porque é um funcionamento de um equipamento técnico que ele funciona em prol da democracia. Nós vamos conversar sobre isso hoje, como desenvolvimento, questão de segurança, e ele veio para agregar, para gerar uma segurança, uma garantia para o sistema democrático brasileiro. E eu queria fazer essa observação, além disso, comentar contigo sobre essa questão de disseminação de notícias. Porque é importante, João, considero que cada um, quando a gente pega uma informação, e a gente está numa conversa de amigos, fala, olha, tal pessoa falou para mim que eu preciso ir em tal médico para ver esse meu problema. Aí você fala, mas espera aí, esse tal médico, ele é especialista nessa área mesmo? Você, eu estou com um problema aqui no meu braço. Falou para eu ver tal médico, mas esse médico é especialista nisso? Ele entende disso? Ele está falando sobre esse conteúdo com conhecimento mesmo, ou uma formação? Ou ele pensa, eu acho, eu vi por ali, tá. Então, isso faz parte, nós temos isso no dia a dia, nós fazemos isso rotineiramente. Infelizmente, nisso não é feito com outros assuntos. Por exemplo, estamos falando da urna. Olha, se a gente escuta uma informação, olha, a urna, nós temos que verificar sobre a integridade dela. É natural, a gente tem que debater, conversar dialogar sobre a possibilidade de análise, verificação, conferência da segurança. Isso deve acontecer, acontece, nós vamos conversar sobre isso. Mas, infelizmente, o que tem acontecido são acusações de pessoas que fazem sobre a urna, que é um equipamento técnico, e são pessoas que não têm conhecimento nenhum, formação nenhuma sobre essa área, sobre uma área que poderia questionar se funciona, não funciona, como ela funciona. Então, eu peço que as pessoas avaliem essa situação, como tem acontecido, porque as informações que nos chegam, quando a gente vai olhar, peraí, mas essa pessoa aqui, primeiro que muitas vezes a pessoa se apresenta, eu sou tal, mas você não sabe se é mesmo, né? Estamos num momento que a pessoa afirma que é algo que nem sempre. Mas, além disso, para verificar, olha, mas ele tem conhecimento, tem formação nisso para falar, tem formação técnica para falar da urna, como ela trabalha, como ela funciona, como ela entrega, se esse sistema informado ele é seguro ou não. Então é só começando essa conversa com essa observação para as pessoas refletirem, passarem a refletir sobre isso. Vamos questionar, debater aquilo que gera dúvida, mas com informações técnicas.
Nada de burburinho, de coisas que querem só gerar polêmica e corte sensacionalista. Fábio, vamos então falar de segurança das eleições, vamos falar sobre segurança desse equipamento que é a urna. Quando nós tratamos de segurança nas eleições, que é um termo bastante tratado dentro da justiça eleitoral, do que exatamente nós estamos falando? João, nós estamos falando de um conceito bem amplo de segurança. Porque a segurança, ela envolve, a segurança do sistema de votação, ele envolve tanto um equipamento, que é a urna, quanto também o trabalho que envolve a organização das eleições, as informações sobre os resultados, sobre os candidatos e todo o trabalho da justiça eleitoral. Então, a segurança que a gente possui hoje no sistema eleitoral brasileiro, ele é muito abrangente, porque é uma segurança que vai desde do registro, da questão dos candidatos, da lisura, tudo disso, da confiabilidade, quanto a segurança também que o candidato, que o eleitor que não for votar é ele mesmo, que é com a identificação biométrica que nós possuímos hoje. O sistema eleitoral brasileiro, ele é considerado seguro? Sim, isso eu falo sem nenhuma dúvida. O sistema é totalmente seguro. Começar falando da urna, que eu acho que é o que o pessoal mais tem dúvida assim, e questionamento. A urna eletrônica, ela não é um computador qualquer. A gente pode até falar, a urna é como um computador. Ela pode ser como um computador, mas a gente vai entrar daí agora em algumas informações mais técnicas. Vou tentar ser bem objetivo, assim, sem tecnicidades. Nosso sistema, todo mundo tem um celular hoje em dia. Aí, se você tem um aparelho, pode funcionar o sistema Android, ou, quando é o celular da Apple, funciona o sistema daí dessa marca, o iOS. A urna eletrônica, e aí você só consegue inserir aplicativos no celular que funciona com Android, daqueles aplicativos que têm autorização desse sistema operacional para funcionar. E também daquele da Apple, só aqueles aplicativos do iOS. Não tem como, vou pegar um aplicativo do meu amigo e vou colocar aqui. Claro que hoje em dia você tem umas coisas, mas vamos falar assim de uma questão bem objetiva. A urna eletrônica, ela funciona com um sistema operacional exclusivo, que é o chamado UENUX, que ele partiu do sistema Linux, que é um sistema de código aberto, um sistema público, e a partir do início desse uso ele foi sendo desenvolvido do zero pela Justiça Eleitoral. E desde 2021, o sistema utilizado pela Justiça Eleitoral, ele passou a ser adotado inclusive pela Linux, porque foram implementados garantias de segurança dentro desse sistema de autenticação que foi tomado conhecimento depois público e as pessoas, o próprio sistema nativo, ele passou a adotar. Então, eu estou comentando isso para falar, o sistema operacional da urna, ele é exclusivo. Ele foi feito pela Justiça Eleitoral brasileira para funcionar na urna eletrônica. Isso quer dizer várias coisas, dentre elas, esse paralelo que eu fiz sobre o sistema operacional do celular. Só vai funcionar na urna o programa que foi configurado pela Justiça Eleitoral para funcionar nele. Por isso não tem como falar assim, olha, mas alguém vai querer implementar um sistema diferenciado para a urna rodar diferente. Não teria como, porque a forma como ele é configurado, ele foi feito pela Justiça Eleitoral e é constantemente fiscalizado, ele só permite que os programas feitos para o seu uso, eles sejam registrados para rodar na urna eletrônica. Então, isso a gente parte do primeiro item de segurança da urna eletrônica, que é a assinatura digital. A assinatura digital, João, é como se fosse a nossa assinatura. Vai lá no cartório, tem uma assinatura que confere. A assinatura digital é algo equivalente. Então, o sistema da urna eletrônica tem uma assinatura digital, que ela permite que só aqueles programas que possuem a equivalência dessa assinatura por aquele programa rodem nessa máquina. Quando a gente olha essa máquina, nós olhamos, Fábio, nós não vemos Bluetooth, nós não vemos Wi-Fi. A própria ausência desses sistemas já condizem para uma segurança muito própria do equipamento. Exatamente. A urna, ela
não tem acesso algum para conexão externa, para conexão virtual, conexão online. Os cabos que possuem é de energia e o cabo aqui que liga para esse terminal, que é o terminal do mesário, que ele vai digitar o número do eleitor para habilitar para votar. E quando eu estava falando há pouco do sistema, inclusive o sistema, que ele é lacrado, assinado digitalmente, ele não tem configuração nenhuma para permitir o acesso através de alguma conexão pela internet, seja Bluetooth ou também seja formas de transmissão de dados sem fio. E isso também já garante, já permite que você verifique que não tem como mudar. Seria, João, como exemplo, eu pegar aqui, essa é uma calculadora. Eu falo para você, João, aqui está uma calculadora. De aí de onde você está, faça alguma coisa para que eu digite 2 mais 2 saia igual a 7. É impossível. Não tem como você fazer isso. Você teria que pegar, se eu for na calculadora, e mudar todo o sistema, o código ali, para que ela funcionasse diferente. Nós vamos chegar sobre falar do... Eu comentei código, até às vezes alguém ouviu e falou, opa, mas espera aí, então a urna tem. Nós vamos falar daqui a pouco, você vai perguntar mais no sistema de segurança, que é o famoso código-fonte. Nós vimos bastante faixas em as eleições comentando sobre ele. E essa situação de ausência de conexão gera também mais uma segurança. Então, o que é configurado, como a urna é configurada para funcionar, ela permanece naquela forma, com as assinaturas digitais registradas e lacradas, para que nada além disso interfira no seu funcionamento. Estamos no período eleitoral. A Justiça Eleitoral vai ter que colocar o programa da eleição de 2026 dentro dessa urna. Isso acontece em cada uma das unidades da Justiça Eleitoral, em sala fechada, devidamente fiscalizada. Explique esse processo de inclusão dos dados na urna eleitoral para que aconteça o processo de eleição. Eu vou voltar um pouquinho para falar para você, antes da gente falar da lacração física que acontece aqui, eu vou falar sobre o lacre digital. A gente estava falando assinaturas. João, todo ano, véspera de eleição, exatamente um ano antes das eleições, o TSE, ele inicia o teste público de segurança das urnas. O que é isso? O TSE ele vai lá, ele chega e fala, olha, a partir de hoje, as entidades, que são 14 entidades aqui, dentre OAB, Congresso Nacional, TCU, Exército, entidades que têm atribuição relacionada à questão de engenharia, técnica, tudo, são em números, vou ficar citando aqui para não ficar maçante nossa conversa, mas são 14 entidades que podem fazer essa fiscalização, que inicia um ano antes. Aí o que acontece? Eles passam um tempo, é disponibilizado todo o sistema da urna, a urna é como se fosse aberta, e aí que começa sobre falar do código-fonte. O código-fonte, ele é um conjunto de comandos, ele todo, falando de celular, é um conjunto de comandos inscritos em linguagem de programação que ele é cadastrado para informar como aquele equipamento vai funcionar. Então, o código-fonte da urna, o pessoal falou, cadê o código-fonte? Pois bem, nós temos um calendário e o código-fonte da urna ele é disponibilizado um ano antes da eleição e ele fica aberto para verificação até um mês antes da eleição. Aí, durante todo esse período, acontecem audiências públicas, que daí as pessoas vão lá. A única coisa que eles têm que avisar 10 dias antes do TSE, TSE, daqui 10 dias eu estou indo aí. Beleza, pode vir. Eles vão lá, podem mexer, têm acesso a tudo, todo o sistema para verificar o código-fonte, como funciona. E vai acontecendo aprimoramentos. Já aconteceu em dezembro, primeira audiência disso, não foi verificado nenhum risco de segurança. Foram apontadas algumas sugestões quanto à acessibilidade do equipamento. E isso vai continuar acontecendo até um mês antes das eleições. Aí o que acontece um mês antes das eleições? Nós temos a primeira cerimônia, que é a cerimônia de lacre dos sistemas eleitorais e dos programas eleitorais. As assinaturas digitais são registradas a todas as entidades e é uma cerimônia pública.
é aberto para que eles verifiquem, olha, a gente passou um ano praticamente verificando isso, confiram para ver se o que a gente chegou é o que foi oferecido, que a gente está aqui, ver se isso está acontecendo, e aí é feito o lacre. Então, a partir desse momento, faltando um mês, ninguém mais mexe nos sistemas. Então, ele está registrado, lacrado, bloqueado, para que não haja nenhum risco de alteração. E aí, voltando agora à tua pergunta. Aí acontece, depois desse lacre, o sistema é disponibilizado para cada cartório eleitoral utilizar. Aí acontece a lacração, a carga e o lacre físico das urnas. O que a gente faz? Cada urna vai receber sistemas e elas vão ser configuradas para funcionar de acordo com a sua sessão eleitoral. Ou seja, a sessão 1, 2, 3 vão, de repente, funcionar aqui, vão falar no Heron, e nessas sessões, os eleitores que são habilitados a votar nela. Essa configuração é feita aqui, é uma cerimônia pública, que é dada publicidade a toda a sociedade, são convocados o Ministério Público, os partidos políticos e a OAB, e também todos, como é um chamamento público. E aí, João, uma coisa que é lamentável. Eu estou aqui eu comecei a trabalhar aqui em Marechal na eleição de 2008. Até hoje, só, acho que 2 partidos de 4 pontos vieram. E, detalhe, não eram dos partidos que fazem parte, que usaram esse debate, a urna como um debate político. Só que todos são intimados. Todos têm informação da data que vai acontecer e vai funcionar. Mas vem aqui a OAB, Ministério Público, todo mundo confere e fala, mas ninguém fiscalizou. Não, a OAB está aqui, o Ministério Público também está aqui fiscalizando. E, nesse dia, a gente tem sistemas de auditoria, que daí a gente fala, ó, pede para o representante da OAB, o Ministério Público, se tiver alguém do partido também, ou algum cidadão, pode falar, ó, eu quero ver se aquela urna ali está com o programa assinado corretamente. Então a gente vai lá, vai verificar, ele vai implementar, fazer a impressão, a verificação para fazer essa auditoria. Então, mais uma questão de segurança, como foi a tua primeira pergunta, algo que abrange a segurança. E depois de tudo isso, são colocados lacres físicos, são adesivos, porque a urna ela é montada e tem esses compartimentos móveis aqui. Móveis não, que eles podem ser desmontados. Então são colocados lacres físicos assinados pela Justiça Eleitoral para verificar que a inviolabilidade. Então a urna não foi aberta desde quando ela foi configurada para funcionar nas eleições. Então fica aqui também o convite. Com certeza você vai estar aqui, e a todos que estiverem assistindo. Daí nós vamos dar publicidade no seu canal para informar a data também. Espero que as pessoas compareçam, vai ser um prazer para que todos tenham conhecimento de como funciona, para gerar toda terem esse conhecimento para sanar qualquer dúvida. Quando a gente fala em segurança, a gente não vai falar apenas nesse equipamento, que é o equipamento de votação, mas sim todo um processo que acompanha todas as etapas que fazem parte da eleição. Sim. E aí a gente entra também numa questão que a gente fala, olha, dentre as etapas, aí tem aquela dúvida, tá, tudo bem, Fábio, a urna tá aqui e tal, ela vai funcionar, mas e quando chega no TSE, a pessoa fala, não, eu confio em você, Fábio, você trabalha, tal, o pessoal aqui, vocês trabalham, mas chega no TSE, eu não confio no TSE, cara, não sei, aí fala um outro ministro, aí fica aquela dúvida. É uma dúvida interessante. E vale a pena, e vamos conversar dela. Primeiro, vamos falar sobre a questão das equipes que trabalham na organização de configuração dos sistemas, da urna. São várias equipes. E cada uma dessas equipes, elas possuem a informação segregada. Então, é uma situação que só quando eles se unem, eles conseguem trabalhar dentro da urna. Se vem alguém de uma equipe específica e para tentar mudar algo relacionado à atribuição dela, ela não vai conseguir, porque exige outros níveis de segurança que outras pessoas vão ter. Então, são formações. Então, mesmo que vão falar assim, aquele ministro que eu não gosto tivesse, ele não vai conseguir, porque isso faz parte, são chaves de segurança distribuídas entre as equipes e não tem como fazer nenhuma alteração sem a conferência de todas as outras. E aí a gente vem, agora e fala, nesse dia que eu comentei que nós fazemos a configuração, vamos falar a carga, a configuração da urna para votar na sessão,
nós utilizamos uma mídia que é uma mídia de votação, que daí é inserida as informações, e aí o que acontece? Quando essa urna é configurada para funcionar na seção 1, por exemplo, eu tenho que gravar o resultado disso, que se chama tabela de código de correspondência, que são, acho que são 26 ou 34 dígitos, agora me fugiu, não sei ao certo quantos caracteres aleatórios, que eles são informados, essa urna seção tal, ela tem o código de correspondência X. Aí o que acontece? No dia da votação, quando acaba a votação, o resultado ele é registrado num pendrive que vai aqui atrás da urna. Quem tiver interesse pode acompanhar o termo das votações e ver que é feito o registro nesse pendrive. E depois ele é encaminhado aqui para o cartório eleitoral, que nós temos um sistema exclusivo, um canal dedicado de transmissão de dados, exclusivo para fazer essa remessa, esse envio desses dados. Aí o que acontece? Quando chega esse pendrive, a primeira coisa que o programa vai olhar, vai ver, deixa eu conferir se a urna 1 ele tem esse código de 34 caracteres, como eu estou esperando, ou não. A gente fala que é a tabela de correspondência. É como se fosse um cadeado, assim, criptografado. Então, vamos falar, olha, mas e se no caminho uma pessoa que viu, pegou, está levando outro pendrive e vai chegar lá com um pendrive todo adulterado? Vamos fazer uma hipótese absurda, porque também envolveria a questão de programas para utilizar. Ia chegar aqui e falei, opa, esse não bate. E se não bate, não é considerado, não é somado, totalizado na votação. Os votos, se esse código não corresponder àquele que é esperado pela Justiça Eleitoral no sistema de segurança. Então esse é mais um item que envolve a segurança também, como a gente está conversando. São várias aí que envolvem essa questão. A gente está falando agora da questão do resultado da votação. Eu vou voltar um pouquinho, que eu esqueci de algo bem importante que já aconteceu aqui em Marechal. Um outro sistema de auditoria que nós possuímos, a gente chama de a votação paralela. E isso é assim, João. Na véspera, todo sábado, véspera de eleição, o TRE ele faz um sorteio entre todas as seções do Estado, as zonas do Estado, para que a urna sorteada ela seja levada até a capital, até o TRE. É uma urna, vamos falar, é na véspera, a urna já está configurada para funcionar, na sessão específica. Então a gente vai levar uma urna já pronta para votação, lá para Curitiba, e essa urna, no dia da votação, ele é colocada uma câmera para registrar os votos, aí as pessoas vão lá para fazer o teste, aí depois é configurada uma outra para funcionar aqui, só para esclarecer. E aí é feito o registro de voto e a pessoa registra depois para fazer a conferência. É uma auditoria, votação paralela. Então, o que é isso? Vamos votar e você coloca ali para a gente ver e fazer depois o batimento de dados. Até hoje, esse ano a gente completou 30 anos de urna eletrônica. Nunca teve uma divergência. E uma coisa importante é a segurança. Logo, assim que termina o processo de votação, que é feita a lacração, os votos dessa urna são impressos. Sim. Tá? Tem uma lista que é colocado ao lado da sala e que também se configura como uma segurança da votação que aconteceu nessa urna. Muito bem, isso mesmo, bem lembrado, João. Isso é o boletim de urna. E eu vou voltar mais um pouquinho ainda, que é muita coisa, é muita segurança, a gente acaba, estou preocupado em não estender muito aqui para não ficar cansativo. A urna eletrônica, a gente pergunta, mas como lá registra os votos para depois chegar assim, eu vou saber quem votou em primeiro, segundo, terceiro, eu vou saber depois vendo o resultado do boletim de urna. O sistema da urna, ele grava o voto por um sistema chamado RDV, que é Registro Digital do Voto. E ele entra como se fosse uma planilha de Excel, que fala, candidato para tal cargo, aí o número do candidato, o voto que foi. Então, ela vai registrar de forma aleatória. O primeiro eleitor ficou numa linha, o segundo foi lá para baixo, então fica totalmente aleatório. Não há uma sequência de ordem de votação que é registrado na urna. Então, qualquer tempo que fosse, na hipótese de alguém, atingir, são 30 camadas de proteção. Nosso computador, eles têm 5, 6, 7, a gente já acha segura. A urna tem 30 camadas de proteção, alguém consegue chegar, ele vai saber para quem votou de acordo com a ordem. Não teria como, porque esse registro é feito dessa forma. E esse registro digital do voto, ele serve para
impressão de 2 documentos. Antes do boletim de urna tem um que se chama zerésima. E assim, pessoal, quem já foi acompanhar quem votar logo quando abre o horário, já deve ter acompanhado, mas quem não foi ainda, é bom conhecer. Quando inicia os trabalhos, os mesários imprimem um documento que se chama zerésima, que é uma prova que é um documento informando quantos votos tem na urna naquele momento. E a zerésima porque ele corresponde a 0. Que daí o que acontece? Esse documento, atualmente, ele é fixado na porta. Então, quando você chegar para votar, quando cada um que está assistindo chegar para votar, veja que na porta da sessão eleitoral vai ter um documento zerésimo. Confere, opa, deixa eu ver se está 0 tudo aqui, vai estar 0. E aí, com base nesse digital do voto, que tem 0, ao final das eleições é emitido o boletim de urna. Que é ao contrário, ele vai registrar por cargo quantos votos cada candidato obteve naquela sessão. E daí é impresso, são impressas várias vias. Uma vem para o cartório, são distribuídas para os fiscais do partido que estiverem lá, solicitar para a imprensa também, e também depois é fixado na porta dessa sessão, com o QR Code que é para permitir fazer a conferência. E esse é um outro método de segurança, porque qualquer partido, qualquer pessoa, não precisa partido, qualquer pessoa pode conferir, opa, deixa eu ver, aqui na sessão que eu votei, o número de votos foi esse, deixa eu acessar agora o site da Justiça Eleitoral para ver se pela totalização corresponde ao que está aqui nesse boletim de urna. Então é mais um item de segurança para demonstrar a lisura e a integridade do nosso sistema. E existiria a possibilidade, por exemplo, de um mesário votar por um eleitor que não compareceu? Isso aí não tem, João. Isso daí, o que acontece? A urna, ela não permite que alguém que não esteja habilitado naquela sessão vote. Então, vamos supor, eu faço parte da sessão 10. Se eu chegar na sessão 8, 9 ou 1, eu não vou conseguir votar. Durante todo o processo de votação, existem fiscais acompanhando o sistema de votação. São fiscais de partido, de coligação, e que também estão ali verificando a integridade. E não é só um mesário, nós participamos com 4 mesários. Então tem que ter a habilitação do voto, tem que ter a conferência da biometria para que fosse autorizado. Se a biometria, vai falar, mas não conferiu. Se a biometria não conferir, é necessário que uma outra pessoa digite um código de autenticação para liberar o voto sem essa verificação de digital. Então, seria uma situação que você teria que fazer um conluio entre os partidos envolvidos, porque assim, os adversários falaram, vamos fazer um negócio para que... Não teria como, porque é uma fiscalização que envolve ali. E uma coisa, isso daí é uma coisa que a gente seria daí partindo já mais quanto à fiscalização, a prática de crimes eleitorais. Que a gente vai, assim, é uma segurança que envolve a fiscalização presencial dos fiscais de uma atuação de uma pessoa mal intencionada. Então a gente partiria um pouquinho, como existem uns crimes, está sempre fiscalizando, verificando para quando a ocorrência investigar, averiguar para punir o infrator, a gente passa um pouquinho sobre a segurança em si do sistema para daí ser como a segurança da conduta pessoal das pessoas. Isso significa que durante o período de votação, das 8 da manhã até as 17 horas da tarde, é importante que os partidos tenham os seus fiscais. É eles que vão fiscalizar todo o processo eleitoral ali na urna. Depois, esses fiscais vão acompanhar o translado do pendrive até a Justiça Eleitoral e, posteriormente, a nível estadual e nacional, os partidos também têm que fiscalizar, têm que acompanhar as etapas subsequentes. Isso mostra da importância que é fiscalizar as eleições. É isso mesmo. A gente começou na primeira pergunta, eu fomentei do código-fonte, para comentar que é uma audiência pública, é aberta, e várias entidades são convidadas, têm conhecimento da realização disso, e até a gente fala, vou falar assim, mas vinham que, cadê o código-fonte? Cara, o código-fonte esteve há 1 ano à disposição de todos os partidos, de todas as pessoas relacionadas ali à autenticidade, foi verificado, foi conferido, e esse código foi lacrado, porque não teria como
funcionar uma urna com um código aberto, um código-fonte aberto, que daí não teria... Um dos itens de segurança estaria não comprometido, que é a verificação de assinaturas digitais. Então, desde esse início, os partidos eles têm a responsabilidade de fiscalizar. E eu usei a palavra de responsabilidade porque parte disso mesmo, não é questão de obrigação, é uma responsabilidade para acompanhar todo esse sistema, para inclusive poder questionar sobre a lisura. E aí eu comentei daqui, às vezes você escutava algum partido daqui falando, mas, poxa, cadê esse cara quando eu chamei para ele vir aqui conferir sobre todo o procedimento? Então, e os partidos durante a votação também, eles estão lá, eles têm possibilidade de nomear mais de um fiscal por sessão, só não podem ficar juntos na sessão, e eles vão trabalhar com essa verificação. É um compromisso não apenas com o partido, mas com toda a sociedade, porque eles fazem parte desse processo de votação a sistema democrático, e os partidos eles também têm essa participação dentro da Justiça Eleitoral. Então, para concluirmos, Fábio, para a inclusão dos dados dos candidatos que participam das eleições de 2026, isso só vai acontecer depois das convenções que estão programados até meados de agosto desse ano. Após isso, a equipe da Justiça Eleitoral cadastra os dados, como nós teremos esse ano eleições estaduais e nacionais, possivelmente essas informações vêm até nível de TRE e TSE, tá? Para depois, no dia 3 de outubro, as escolas, os locais de votações estarem com as urnas postas, esperando os eleitores. É isso mesmo. É tudo uma sequência do processo. Agora nós tivemos, se acompanhou aqui com a gente, o final de prazo para atendimento de eleitores. E esse final de prazo faz parte de tudo isso, porque nós precisamos de um período de antecedência para que se saiba quais eleitores estão habilitados, estão aptos para votar, e para que essas informações sejam daí repassadas, sejam registradas na urna para permitir que ele exerça seu direito. E isso vai acontecer daí com os partidos, que eles vão fazer as convenções, escolher seus candidatos, submeter os candidatos escolhidos em convenção no registro de candidatura, haverá análise da Justiça Eleitoral e, conforme o julgamento, vão estar aptos para participar desse processo democrático que nós teremos esse ano.